Tem mães que passam a vida inteira dando tudo. E não tô falando de presentes caros ou bens materiais. Estou falando de algo muito mais profundo. Doação emocional, física, espiritual. Tem mães que deram o colo mesmo quando estavam cansadas, que sorriram mesmo com o coração em pedaços, que escolheram comprar leite em vez de comprar um shampoo para si, que deixaram de viver os próprios sonhos para garantir que os filhos pudessem sonhar. Elas não reclamaram, não cobraram, só deram. Deram a juventude, deram o corpo, deram o tempo, deram o casamento, muitas vezes. Deram tudo. E é por isso que a dor que vem depois é tão devastadora. Porque ninguém está preparado para ser esquecido por quem carregou no ventre. Ninguém está preparado para ser ignorado por quem cuidou com tanto zelo. Mas acontece. Acontece quando os filhos crescem, quando saem de casa, quando constroem suas próprias vidas e, sem perceber, ou talvez percebendo sim, deixam de lado aquela que foi a base de tudo. E aí começa o silêncio, o telefone que não toca, a mensagem que não chega, o aniversário que é lembrado com um emoji apressado, a ausência de perguntas como: mãe, tá tudo bem com você? É aí que o peito aperta, que o vazio cresce, que a mulher que foi tudo para os filhos começa a se perguntar: onde foi que eu errei? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, eu te peço, não saia desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui vai mudar sua forma de enxergar tudo isso. E talvez te libertar de uma culpa que nunca foi sua. Você não está sozinha. De verdade, milhões de mulheres no mundo inteiro passam por essa dor calada. Uma dor que não tem nome nos exames médicos, mas que adoece o corpo como qualquer doença física. É a dor do abandono emocional. O tipo de dor que não vem de inimigos, mas de quem a gente mais ama. E isso torna tudo ainda mais difícil. Porque quando é alguém de fora que nos fere, a gente consegue reagir, se defender, colocar limites. Mas quando é o próprio filho que ignora, que levanta a voz, que diz palavras frias, que esquece da sua existência, a ferida é diferente, é mais funda, mais silenciosa e muitas vezes mais injusta. A sociedade não fala sobre isso. A maioria das religiões não fala sobre isso. E quando você tenta desabafar, as pessoas dizem: mas ele é teu filho, ele te ama, como se o amor fosse sempre o suficiente. Mas nem sempre é. Às vezes, o amor tá lá, mas mal comunicado, mal resolvido, confundido com ego, com rotina, com distração. E enquanto isso, você vai se apagando, vai diminuindo a própria luz, achando que o problema é você. E aí que mora o perigo. Porque o maior erro que uma mãe pode cometer depois de criar os filhos é se abandonar. Sim, você leu certo. Se abandonar, esse é o erro silencioso que a maioria das mães comete. E não é por maldade, é por costume, por instinto, por hábito de colocar o outro sempre em primeiro lugar. Desde que os filhos nasceram, você vive em função deles. Foi escola, comida, roupa, consulta médica, psicólogo, ensino, conselho, abraço, limites, oração, medo, coragem. Foi tudo, mas com o tempo, você esqueceu de uma coisa. Você também existe. E se você não se lembrar disso, ninguém mais vai lembrar. Filhos que crescem vendo uma mãe que só dá, sem se cuidar, sem se impor, sem se priorizar, acabam acreditando que ela não precisa de nada, que ela está sempre ali, disponível, que ela aguenta tudo, que ela é forte demais para sofrer. Mas isso é mentira. Toda mulher sofre. Toda mãe precisa ser cuidada também. Só que se você não mostrar isso, se você continuar dizendo tá tudo bem quando não está, eles vão acreditar. E aí, mesmo sem querer, eles te ignoram. Porque aprenderam que você não precisa. Esse é o erro silencioso. Você ensinou seus filhos a serem cuidados, mas talvez tenha esquecido de ensiná-los a cuidar.
E agora é hora de corrigir isso. Não com gritos, não com cobrança, mas com vibração, com energia, com mudança interna. Confúcio dizia: quando vemos homens de valor, devemos pensar em igualá-los. Quando vemos homens sem valor, devemos examinar nosso próprio coração. E é exatamente isso que precisamos fazer agora. Seus filhos estão falhando com você? Então olhe para dentro, sem culpa, sem vitimismo. Olhe com amor e com verdade. Pergunte-se: em que momento da minha vida eu aceitei ser tratada com menos do que mereço? Em que momento eu deixei de exigir respeito? Em que momento eu calei a minha dor? Porque a resposta pode estar aí. E a boa notícia é que o respeito pode ser reconstruído. A conexão pode ser restaurada. Mas ela não começa do outro. Ela começa de você. É a sua frequência emocional que determina o que você atrai. É a sua energia que comunica ao mundo o que você aceita ou não. E se a sua vibração está cheia de dor, de abandono, de dependência emocional, é isso que volta para você. Mas se você começa a vibrar força, amor próprio, clareza, fé, então tudo muda. Por isso, eu quero te convidar agora a fazer o teste de frequência vibracional. Ele vai te mostrar com clareza onde está o bloqueio e como começar a mudar. O link está na descrição. Esse teste já foi feito por milhares de mulheres que, assim como você, se sentiam esquecidas, cansadas, exaustas emocionalmente. Mulheres que não sabiam mais como se posicionar diante dos próprios filhos, que carregavam a culpa de ter amado demais, que achavam que o erro era delas, mas que depois do teste começaram a enxergar uma nova verdade. Elas não estavam erradas por amar, estavam erradas por se abandonar. E isso muda tudo. Muda a postura, muda a fala, muda a forma como os filhos te enxergam. Porque quando uma mulher começa a se respeitar, o mundo ao redor começa a respeitá-la também. Essa mudança é vibracional, é espiritual, é energética. E você pode começar agora. Mas não pare aqui. Continue comigo, porque nos próximos parágrafos eu vou te ensinar hábitos diários. Vou te mostrar o que a Bíblia diz sobre mães esquecidas e vou compartilhar uma oração que pode restaurar sua força interior. Ah, e lembra o que eu te disse no começo? A revelação mais importante está no final e ela pode transformar sua vida. Imagine a seguinte cena: uma mulher de 63 anos, sentada sozinha na varanda de casa. A cadeira de balanço ainda faz o mesmo som de sempre. O portão está entreaberto, como quem espera visitas, mas ninguém vem. Ela olha para o celular. Última mensagem recebida? 2 dias atrás. Oi, mãe, tô corrido aqui. Depois te ligo. Esse depois nunca chegou. Essa mulher não é apenas um número numa estatística de abandono emocional. Ela é real. E poderia ser você, sua vizinha, sua mãe ou sua amiga. O nome dela é Ana, e ela decidiu que não ia mais viver esperando. Ela assistiu a um vídeo como esse, fez o teste de frequência, chorou enquanto respondia as perguntas e descobriu que estava vibrando numa frequência de mágoa e apego. A mudança começou quando ela disse: chega, eu ainda estou viva e mereço viver por mim. Ana começou a praticar o hábito da oração de autoamor ao acordar, todos os dias, mesmo sem vontade. Aos poucos, começou a sentir mais leveza, mais clareza, mais autoestima. Um mês depois, sem ela dizer nada, o filho a procurou. Disse que tinha sonhado com ela. Disse que sentiu saudade do nada. Isso é coincidência? Não! Isso é vibração. Quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a responder. Mas você precisa dar o primeiro passo. O link para o teste está na descrição. Faça com calma, com entrega, e depois me conte sua história. Agora, vamos falar de algo prático. Um hábito que pode transformar a sua energia ao longo do dia. Eu chamo de desapego consciente. É simples, mas poderoso.
Sempre que sentir aquela saudade sufocante dos seus filhos, aquela dor do por que não me ligam, aquele pensamento de será que estou sendo esquecida, pare, respire fundo. Coloque a mão no peito e diga mentalmente: eu os amo, mas não dependo do amor deles para ser feliz. Eu entrego a dor e confio no tempo divino. Diga isso com firmeza, com fé, com intenção. Porque esse pequeno gesto tem o poder de cortar a corrente energética da carência. Tem o poder de devolver você para você mesma. E sabe o que acontece com mães que fazem isso por 21 dias seguidos? Elas relatam melhora no sono, menos ansiedade, mais paz. Algumas dizem que os filhos começaram a procurá-las sem razão aparente. Outras dizem que pararam de sentir culpa por se priorizarem. Tudo começa dentro. A Bíblia nos ensina em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é sobre você. É sobre sua mente, sua vibração, sua força. É sobre se libertar do papel de vítima e assumir o papel de protagonista. Porque você não é só mãe. Você é mulher. É filha de Deus. É templo sagrado. E precisa ser tratada como tal, primeiro por você. Tem algo muito importante que poucas mães entendem. O respeito dos filhos não nasce apenas do amor que você deu. Ele nasce da postura que você sustenta. Você pode ter sido a melhor mãe do mundo, mas se hoje se mostra como alguém frágil, carente, implorando atenção, seus filhos, mesmo sem perceber, vão te ver como alguém menor. Isso é duro, mas é real. E não é culpa deles, é reflexo de uma energia que você está emitindo. Confúcio dizia: a maior glória não está em nunca cair, mas em levantar-se toda vez que se cai. E talvez hoje seja o seu dia de levantar. Levantar não com raiva, não com ressentimento, mas com dignidade, com luz, com sabedoria. É nesse momento que tudo começa a mudar. Quando você acorda de manhã e, em vez de checar se ele mandou mensagem, você ora por si mesma. Quando você para de olhar as redes sociais para ver onde ele está e começa a investir no seu próprio bem-estar. Quando você troca a dor pelo propósito. É nesse momento que sua vibração sobe. E quando a sua vibração sobe, o universo responde. Inclusive, seus filhos. Se você está pronta para ir além, eu te convido a conhecer o curso de manifestação em 21 dias. São práticas espirituais, orações, exercícios e reprogramações que podem te ajudar a reconstruir sua energia. O link está na descrição. Mas eu sei, tem dias em que tudo isso parece bonito demais para ser verdade. Tem dias em que o silêncio dos filhos grita tão alto que a gente não escuta nem a própria voz interior. Nesses dias, você vai precisar de fé. Não fé nos outros, mas fé em si. Fé no processo. Fé em Deus. Em Salmos 27:10 está escrito: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Agora inverta esse versículo. Mesmo que meus filhos me desamparem, o Senhor me recolherá. Ele recolhe o seu pranto. Ele recolhe a sua dor. Ele recolhe a sua história. Ele recolhe você, mulher. Você que foi forte por todos e agora precisa ser forte por si. Comece aos poucos. Mas eu sei. Tem dias em que tudo isso parece bonito demais para ser verdade. Tem dias em que o silêncio dos filhos grita tão alto que a gente não escuta nem a própria voz interior. Nesses dias, você vai precisar de fé. Não fé nos outros, mas fé em si. Fé no processo. Fé em Deus. Em Salmos 27:10 está escrito: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Agora inverta esse versículo. Mesmo que meus filhos me desamparem, o Senhor me recolherá. Ele recolhe o seu pranto. Ele recolhe a sua dor. Ele recolhe a sua história. Ele recolhe você, mulher. Você que foi forte por todos e agora precisa ser forte por si. Comece aos poucos.
Antes de seguirmos para a parte mais profunda desse vídeo, onde vamos falar sobre a origem espiritual desse desrespeito e a revelação final que pode mudar sua vida, eu quero te pedir algo com muito carinho. Inscreva-se agora no canal. Aqui, todos os dias, você vai encontrar reflexões como essa, ferramentas práticas, orações, histórias reais e ensinamentos que podem te dar suporte nessa caminhada. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Milhares de mulheres estão acordando juntas. Estamos criando uma nova geração de mães que não vivem mais apenas pelo que os filhos fazem ou deixam de fazer, mas pelo que elas sentem, vibram e escolhem ser. Clique em inscrever-se e ative o sininho. Assim, você nunca mais perde um vídeo que pode ser a resposta da sua oração. E lembre-se, o melhor está por vir. A revelação mais importante deste vídeo está no encerramento e vai tocar diretamente sua alma. Agora que você já compreendeu que o desrespeito dos filhos pode ser alimentado por uma energia que você mesma está emitindo sem perceber, é hora de olhar com ainda mais profundidade. Existe uma raiz espiritual para a forma como seus filhos te tratam hoje. E por mais doloroso que seja reconhecer isso, essa raiz pode ter começado lá atrás, nas primeiras atitudes que você teve como mãe. A forma como você se colocava sempre em segundo plano, como você se anulava para agradar, como você dizia sim, mesmo querendo dizer não. Fez de você uma mãe devota, mas emocionalmente invisível. E é essa invisibilidade que se transformou em desrespeito. Porque filhos aprendem com exemplos. E se o exemplo foi de uma mulher que nunca se posicionava, eles crescem achando que ela não precisa ser ouvida. É duro, mas é libertador entender isso. Porque uma vez que você vê o padrão, você pode quebrá-lo. E a quebra começa agora. Começa com uma escolha. Ou você continua esperando um pedido de desculpas que talvez nunca venha, ou você começa a construir uma nova história. Uma história onde você é ouvida, é vista, é respeitada. Não porque eles mudaram, mas porque você mudou. E o mundo exterior sempre espelha o mundo interior. Vamos a mais um caso real. Dona Lúcia, 58 anos, mãe de 3 filhos. Trabalhou como doméstica por mais de 30 anos. Sustentou a casa sozinha depois que o marido foi embora. Deu tudo. E hoje mora sozinha. Os filhos só aparecem no Natal. Às vezes, nem isso. Eles têm a vida deles, né? Ela diz com um sorriso amargo. Mas por dentro, o coração sangra. Quando encontrou nossos vídeos, ela estava no limite. Começou com o teste de frequência. Descobriu que vibrava em ressentimento e autopiedade. Em vez de rejeitar isso, ela acolheu. Começou a fazer os rituais que você aprendeu aqui e decidiu por conta própria enviar uma carta para os filhos. Não uma carta cobrando atenção, mas uma carta dizendo: a partir de hoje eu escolho me amar e vocês são livres para me amar no tempo de vocês. No dia seguinte, um dos filhos ligou, pediu perdão, disse que nunca imaginou que ela se sentisse assim. Coincidência? Talvez, mas Dona Lúcia acredita que foi espiritual. E eu também. Porque quando você muda a frequência, a realidade responde. E é por isso que agora eu te lembro mais uma vez. Se ainda não fez o teste de frequência, faça agora. Ele está no link da descrição. Pode ser o ponto de virada da sua história. A Bíblia nos traz um ensinamento valioso sobre honra. Em Êxodo 20:12 está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento não é apenas uma instrução para os filhos, é uma promessa espiritual. Quando um filho honra sua mãe, ele está ativando uma bênção. Quando desonra, está quebrando um ciclo sagrado. Mas e quando essa honra não vem? O que a mãe deve fazer? Se calar? Se humilhar? Esperar? Não. A resposta está em Provérbios 31:25. Ela está vestida de força e dignidade, ri-se do futuro. Isso é para você. Você precisa se vestir de força, de dignidade e aprender a rir de novo.
a ter leveza, a sonhar, a se reconectar com sua essência. Porque mesmo que seus filhos não te honrem hoje, Deus te honra. E você precisa honrar a si mesma, todos os dias, com palavras, com atitudes, com limites. E com hábitos que reforcem sua nova vibração. Por isso aqui vai mais um. Quando sentir que está perdendo as forças, repita para si mesma, diante do espelho, com firmeza: eu sou amada por Deus, eu sou merecedora de amor, eu me respeito e por isso ensino os outros a me respeitarem também. Faça isso por 7 dias e observe, a vibração da sua casa vai mudar, porque tudo começa em você. Se neste momento você está chorando, tudo bem. Chorar não te enfraquece, chorar te purifica. Essas lágrimas que caem agora são como uma chuva que prepara a terra para o florescer. E você vai florescer. Mas para isso, precisa deixar cair as folhas secas. Precisa abrir mão da expectativa de que seus filhos te deem o que você nunca deu a si mesma. Prioridade. A psicologia junguiana nos ensina que o arquétipo da grande mãe muitas vezes se confunde com o da mãe mártir. Aquela que sofre em silêncio, que se sacrifica, que apaga a própria identidade em nome dos filhos. Mas Jung também dizia: aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro acorda. E talvez hoje seja o seu dia de acordar, de parar de esperar algo externo e começar a criar algo interno. Porque o respeito dos outros não começa no olhar deles, começa no seu, no olhar que você lança para si mesma no espelho. Com carinho, com verdade, com firmeza. Você não está aqui por acaso. Este vídeo chegou até você porque sua alma está pronta. Pronta para romper com o padrão. Pronta para viver um novo ciclo. E eu quero te ajudar nesse processo. Por isso, mais uma vez, se ainda não conhece o curso de manifestação em 21 dias, ele está ao seu alcance. Agora, antes de seguirmos para o coração desta mensagem, preciso te lembrar: se inscreva no canal agora mesmo. Essa comunidade está crescendo todos os dias. É um lugar de acolhimento, verdade, sabedoria prática e espiritual. E é gratuito. Ao clicar no botão de inscrever-se, você garante que continuará recebendo conteúdos que tocam sua alma, que te fortalecem, que te lembram da mulher incrível que você é. Se ainda não fez isso, clique agora. É rápido e faz toda a diferença na sua jornada. E se puder, compartilhe esse vídeo com outras mães que você conhece e que podem estar vivendo a mesma dor. Porque juntas somos mais fortes. Juntas estamos desprogramando um padrão coletivo de culpa, abandono e invisibilidade. E isso é poderoso. Agora, respire fundo, porque a próxima parte do vídeo vai trazer a revelação que prometi no início. E ela tem o potencial de mudar tudo, se você estiver pronta. Você já percebeu como a dor de ser ignorada por um filho não é uma dor comum? É uma ferida que sangra de dentro, mas não tem marca do lado de fora. Você ainda sorri para os vizinhos, ainda paga suas contas, ainda prepara o almoço, mas por dentro está exausta, porque não é fácil ser esquecida por quem você jamais esqueceu. Não é fácil lidar com a frieza de quem um dia dormiu no seu colo. E o que é pior, muitas vezes você ainda se culpa, se pergunta onde errou. Mas e se eu te dissesse que não é sobre culpa? É sobre ciclo. Ciclos energéticos e espirituais que se repetem, enquanto você não decide quebrá-los. E isso não é papo de autoajuda. É realidade. O desrespeito que você vive hoje pode ser reflexo de um padrão silencioso. O padrão da mulher que ama tanto, que esquece de se amar. Esse padrão está em milhões de lares, mas pode ser quebrado com consciência, prática e fé. Por isso, quero reforçar: siga firme nos hábitos que compartilhamos. Eles não são coisa de internet. Eles são ferramenta de cura, de reprogramação, de renascimento. A mãe que você foi, com todo amor, merece agora ser acolhida por uma mulher que se respeita. Essa mulher é você. No Oriente,
Existe um conceito muito antigo chamado Wu Wei, do taoísmo. Ele significa ação sem esforço, ou agir fluindo com a natureza. E o que isso tem a ver com você, mãe ferida? Tudo. Porque talvez você esteja lutando contra a corrente, tentando forçar algo que só virá quando você parar de implorar. Quando você parar de se agarrar ao telefone esperando uma mensagem. Wu Wei nos ensina que há sabedoria em soltar, que há poder em permitir, que há cura em aceitar. Não é desistir, é fluir com o tempo divino. É permitir que Deus faça o que você não consegue mais fazer com as próprias mãos. E enquanto isso, você se cuida, você se nutre, você se reconstrói. Porque filhos que se afastam de mães que se respeitam, mais cedo ou mais tarde, voltam. E se não voltarem, é porque Deus quer te mostrar outro tipo de amor. Um amor que não machuca, que não abandona, que não exige esforço desesperado. Por isso, pratique o Wu Wei. Pare de forçar, comece a confiar e siga alimentando sua alma com conteúdos como esse. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar luz para seus dias mais escuros. Vai encontrar palavras que curam, que libertam, que lembram. Você é mais do que mãe. Você é uma alma em expansão. Você já ouviu falar na lei do retorno? Não apenas como castigo, mas como aprendizado. Tudo o que você fez com amor, volta. Tudo o que você suportou em silêncio será recompensado. Mas a vida não volta no tempo que a gente quer. Volta quando a alma está pronta. E talvez sua alma ainda precise aprender a se amar sem depender do retorno de ninguém. O amor que você deu não foi em vão. Ele está vivo em algum lugar. Ele plantou raízes. E um dia pode florescer. Mas agora é hora de regar outro jardim, o seu. Por isso, crie um altar em casa. Sim, um altar. Pode ser uma vela, uma imagem, um caderno. Um cantinho seu, onde você ora, agradece, solta e recomeça. Isso não é superstição, é espiritualidade prática. É o símbolo de que todos os dias você se escolhe, você se honra, você se eleva. E quando sua vibração muda, tudo ao redor começa a se alinhar. Por isso, repito, se sentir que precisa de apoio, vá além dos vídeos. Faça o curso de manifestação em 21 dias. Ele vai te conduzir passo a passo para sair do buraco da dor e subir a escada da fé e do amor próprio. O link está na descrição. Eu quero te contar agora algo que nunca falei neste canal. Algo que muitas mães não têm coragem de admitir. Um segredo silencioso que quase ninguém confessa. O medo de morrer sozinha. Sim, muitas mulheres que chegam à maturidade carregam esse medo escondido, porque passaram a vida servindo. E agora, no silêncio da casa vazia, temem não ser lembradas. Mas deixa eu te dizer, você não nasceu para ser esquecida. Você nasceu para deixar um legado. E esse legado começa agora, quando você escolhe não se apagar. Quando você escolhe deixar uma luz acesa, não para os outros, mas para você mesmo. Uma mulher que se ama, que se honra, que se trata com respeito, não é esquecida, porque a energia dela se espalha e transforma. Mesmo que os filhos não vejam agora, um dia verão. E se não virem, tudo bem. Deus viu, e Ele honra em segredo o que foi feito com verdade. Em Mateus 6,6 está escrito: e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Continue firme, continue sua jornada. E lembre-se, você nunca está sozinha. Existem milhares de mulheres caminhando com você. Estamos juntas. Agora sim, chegamos ao momento que prometi lá no início do vídeo. A revelação final. O maior segredo. E aqui vai. O respeito que você busca fora só virá quando você começar a se respeitar como nunca antes. Não é um castigo, é um ensinamento. Deus está te treinando para algo maior. Está te preparando para um novo ciclo. E esse ciclo começa quando você entende que o maior erro silencioso que uma mãe comete é se abandonar depois que os filhos vão embora. É esquecer que ainda há vida, que ainda há sonhos, que ainda há missão.
Você é mais do que o papel que desempenhou. Você é presença. É poder. É conexão. E a partir de hoje, você escolhe se levantar, se amar, se honrar e manifestar uma realidade onde não há espaço para migalhas, só para abundância espiritual, emocional, energética. Se você chegou até aqui, saiba, algo novo já começou dentro de você. Continue e compartilhe esse vídeo com outra mãe. Vamos curar esse mundo, uma mulher de cada vez. Agora que você ouviu essa verdade, respire fundo. Deixe ela entrar. Não lute contra ela. Não negue. Não diga, mas eu fiz tudo por eles, porque isso você já sabe. Eles também sabem. Mas agora é sobre o que você vai fazer por você. A dor está aí, mas ela não precisa ser eterna. A sua história ainda pode ser de vitória. E vitória, nesse caso, não é fazer seus filhos voltarem de joelhos. É você voltar para si mesma, com dignidade. É acordar e não sentir mais o peso da rejeição. É olhar no espelho e ver uma mulher inteira, e não um pedaço de gente esperando amor. Por isso, pratique o primeiro hábito, a oração de auto-amor ao acordar. Quando você repete, hoje eu escolho me amar, você está dizendo para o universo que já basta de abandono, que a cura começou, que você se reencontrou. Faça isso todos os dias, por 21 dias. É um gesto pequeno, mas é uma semente. E sementes bem cuidadas florescem. Durante o dia, a saudade pode bater, e vai bater. Você pode ouvir uma música que te lembra o tempo em que eles eram pequenos. Pode ver um prato que eles gostavam. Pode passar pela escola onde você esperava no portão. E nessas horas, você pode sentir a alma murchar. É aí que entra o segundo hábito, a prática do desapego consciente. Respire fundo, feche os olhos e repita internamente: eu os amo, mas não dependo do amor deles para ser feliz. Isso é poderoso, porque não é negar o amor, é libertar-se do apego. Apego é prisão. Amor é liberdade. Toda vez que você se pegar olhando o celular esperando uma mensagem, pare. Coloque a mão no peito e declare: eu me escolho. Isso é reeducar sua energia. E quando sua energia muda, sua realidade muda também. À noite, antes de dormir, você precisa se limpar. Sim, limpar sua alma da mágoa acumulada, da saudade doída, da solidão escondida. Porque se você dormir carregando tudo isso, seu espírito não descansa. Por isso, o terceiro hábito é o ritual noturno de gratidão e perdão. Pegue um caderno. Escreva 3 coisas pelas quais você foi grata naquele dia. Pode ser o sol que apareceu, um café quentinho, uma palavra que te tocou. Depois, escreva: eu me perdoo por esperar demais. Eu perdoo quem me feriu. Eu escolho dormir em paz. Faça isso por 21 dias. Você vai se surpreender com a leveza que sentirá ao acordar. A mágoa não vai sumir de uma vez, mas vai diminuindo, vai soltando, e você vai se curando, porque a cura não vem de fora. Ela vem do hábito de se amar todos os dias. Você se lembra do que Confúcio dizia? A maior glória não está em nunca cair, mas em levantar-se toda vez que se cai. E agora é hora de se levantar, de verdade. Você caiu sim, você se partiu sim, mas agora é tempo de reconstruir. E reconstruir com novos valores. Não mais com a ideia de que ser mãe é se anular, mas com a consciência de que ser mãe é amar. E isso inclui se amar também. Ser mãe é doar, mas é também ensinar. Ensinar pelo exemplo. E você está ensinando agora. Ensinando que toda mulher tem o direito de recomeçar. Ensinando que o desrespeito não te define. Ensinando que há vida depois do abandono. Você é exemplo, mesmo ferida. E esse exemplo vai se multiplicar. A psicologia moderna mostra que a forma como você se vê define como os outros te tratam. Se você se vê como alguém fraca,
invisível, esquecida, o mundo vai refletir isso. Mas se você se vê como mulher forte, sagrada, digna, o mundo começa a responder diferente. E isso vale para os teus filhos também. Eles aprenderam a te ver da forma como você se apresentava. E agora precisam ver uma nova versão sua. Uma mãe que se respeita, que tem limites, que não aceita migalhas, que sorri mesmo com saudade, que anda de cabeça erguida, mesmo que ninguém esteja olhando. Porque o respeito começa em você. Não adianta exigir do outro que você não exige de si mesma. Por isso, hoje, sua missão é essa. Pare de mendigar afeto. Comece a atrair respeito. E isso só é possível com uma nova frequência. E se você sente que precisa de uma jornada mais profunda, estruturada, guiada, conheça agora o curso de manifestação em 21 dias. Ele é o passo a passo para transformar sua energia, sua vida e sua vibração. Lá você vai encontrar orações, afirmações, exercícios espirituais e mentais que vão alinhar sua alma com a paz, a abundância e o respeito que você merece. Esse curso já transformou a vida de milhares de mulheres. Mulheres como você, que estavam no fundo do poço e hoje estão em pé, mais firmes do que nunca. O link está na descrição. Se você sentir um chamado, não ignore. Responda, porque sua alma está pedindo por isso. E você merece esse cuidado. Antes de encerrar, respire fundo. Coloque a mão no seu coração. E perceba que só de ter ficado até aqui, você já se escolheu. Você já deu um passo. Você não está mais no mesmo lugar de quando clicou nesse vídeo. Algo mudou. Uma chave virou. E eu te peço, não pare por aqui. Continue conosco. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui você vai encontrar mais do que palavras bonitas. Vai encontrar ferramentas, apoio, direção, espiritualidade que transforma, psicologia que liberta, histórias que curam. Esse canal é um lar para almas feridas que decidiram se reconstruir. E você faz parte disso.